termos mais, de sermos mais felizes pelo conhecimento. Que seja, Senhor, mais uma oportunidade, que possamos entender o que vai ser dito, ficar atentos, e pedimos a Maria Angélica, a nossa querida amiga, tão presente às tarefas dessa casa, que envolva altivo, que vem trazer para a gente o estudo desse horário. Em nome de Deus, possamos abrir o nosso trabalho. Então, nossa amiga altiva, que nós todos conhecemos e curtimos bastante, vai trazer o estudo. Que Jesus Cristo nos abençoe a noite de estudos e de trabalhos espirituais. Hoje vamos começar a estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo mais longo do Evangelho. Ele tem 31 itens. E além desses 31 itens, ele tem 15 comentários de Kardec. Kardec compartilha com os espíritos a análise desse capítulo, porque se ele faz 15 comentários, os espíritos fazem 14 mensagens, quer dizer, Kardec ainda fala mais do que dos espíritos. Aliás, é sempre interessante a gente lembrar a posição de Kardec. Eu gosto muito de lembrar a posição de Kardec diante do plano espiritual. Ele era, com certeza, um daqueles espíritos que viria codificar também a doutrina espírita do outro lado, trazer a doutrina espírita do outro lado. Eu acho que entre eles lá, resolveram quem deveria mais ou quem devia mais. Vai você, desce você, encarna você. Nós ficamos do lado de cá. Porque o diálogo deles com os espíritos é um diálogo de igual para igual. É aquela história, né, que nós já sabemos. Nós só podemos conversar com alguém claramente quando nós temos intimidade com aquela pessoa, senão a nossa conversa sempre fica assim, meio reticenciosa, sem saber muito o que se pergunta, sem saber dialogar, sem discutir. E Kardec, há momentos que ele discute com os espíritos, e há momentos que os espíritos também diz a eles coisas assim, sérias, como há um momento que até o plano espiritual diz para Kardec assim, até que enfim que você entendeu o que a gente queria dizer. Quer dizer, é o momento do diálogo, é aquela história de amigo para amigo. Então eu costumo dizer que Kardec deve ter sido o que provavelmente tinha melhores condições, ou o que devia mais, e disse, olha, você desce. E a gente fica do lado de cá, e você desce aí e começa a trabalhar do lado encarnado, porque a conversa entre nós é conversa de grandes amigos. Então, nós temos 14 mensagens mediúnicas, 15 comentários de Allan Kardec e 2 citações evangélicas. A citação evangélica começa assim, bem-aventurados os que choram. É um dos discursos de Jesus, um dos grandes discursos que Jesus fez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E adiante ele diz assim, bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque ireis sorrir. Muito bem, esse é o trecho de Jesus que Jesus fala. Então nós temos aí a primeira revelação, um convite para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que passam por dores e sofrimento, para que não se sintam amargurados, nem se sintam desesperançados. Aí a gente observa o plano de Deus para o homem da terra. A gente tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo
pensando em Deus. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo pensando só numa mensagem, não entende muito não, ou acha que o Evangelho só estava falando uma mensagem. Mas, no entanto, o Evangelho é um livro do plano de Deus, é um plano de Deus para a Terra. Então, aí nós temos que nos situar como espíritos que estamos encarnados há milênios, passando por várias vicissitudes, sofrendo muitas coisas, fazendo sofrer também, e por isso mesmo nós precisamos de conforto espiritual, porque chega um momento em que nós não desejamos mais sofrer, não desejamos mais sofrer nem fazer sofrer. Há um momento na vida do espírito imortal que ele mesmo diz, não vou fazer mais sofrer. Mas há a lei de causa e efeito, há a lei que determina que a cada reação corresponde uma reação. E nós que fizemos sofrer, começamos a viver uma etapa de sofrimento, ou por punição dos nossos erros, ou porque fazemos parte de uma sociedade que, como num todo, ela sofre. E o homem começa a dizer assim, mas por que é que eu vou sofrer quando eu não fiz nada de mal aos outros? Ontem, conversando com um companheiro, que foi visitar a casa, eu falei de causa e efeito para ele, acerca de um sofrimento que a filhinha dele passou, e 10 minutos de sofrimento a fez ficar inteiramente inutilizada em cima de uma cama. Não fala, não vê, não deglute, está lá parada aquela menina com 13 anos, já há 2 anos, foram 10 minutos de falta por causa de um remédio que ela tomou, dado com toda a certeza pelo médico, mas provocou uma revolução no organismo dela, ela ficou sem oxigenação, o médico ficou sem saber o que fazer, o pai ficou sem entender coisa nenhuma, e ela está lá parada na cama, 2 anos em cima da cama, sem enxergar, sem falar, sem coisa alguma. Então eu falei a esse pai sobre o passado, sobre a lei de causa e efeito. E ele, apesar de me ouvir, ele diz assim, mas por que é que a minha filha, que nunca fez nada, está sofrendo? Aquela pergunta que todo mundo faz, né? Por que é que ela nunca fez nada? Por que é que ela sofreu? E a gente explica novamente a lei de causa e efeito. Aí vem a segunda pergunta, comuníssima nessas horas. E por que é que tinha que ser com a minha filha? Eu disse, meu filho, novamente explicação, aquilo tudo. E vem a terceira pergunta, que normalmente ocorre nessas horas. E por que é que eu tenho a ver com essa história? O que é que eu tenho a ver com essa história? Na hora do que eu tenho a ver com essa história, o sofrimento é maior. Porque a gente diz, participação. Nós não temos só participação nos lucros, nós temos participação nas dores também, nas angústias, nos problemas. Então nós ajudamos uma pessoa a crescer nos seus problemas, e naquele momento que nós ajudamos uma pessoa a crescer em qualquer problema, nós estamos sendo partícipes da vida dela no futuro, de alegria, mas de dor também. Então, quando nós nos colocamos numa posição de espírito imortal, nós vamos dizer assim, há quantos milênios venho eu fazendo os outros sofrer e sofrendo? Há quantos milênios eu compartilho com as pessoas que eu amo as dores que eles passam, porque eu os ajudei a crescer na dor, no orgulho, na vaidade? Há quantos anos nós estamos na Terra vivenciando experiências dolorosas somente para aprender acerca da lei de causa e efeito? Então, esses momentos todos de dor, que são do espírito imortal, vêm sendo explicado aos homens, a todos nós, portanto, há muito tempo. Jesus, então, ele começou lembrando, neste Sermão da Montanha, a primeira explicação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então,
São 3 fases que Jesus coloca para nós. E adiante ele diz assim: bem-aventurados que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Então, no momento que nós pensamos assim, nós dizemos assim: em que momento eu estou enquadrado aqui? Em que situação nós estaríamos enquadrados aqui? Chorarmos. Chorarmos por quê? Por termos sido ocasionalmente acusados de alguma coisa? Chorarmos porque nos sentimos ofendidos por alguém? Ou chorarmos porque nós não entendemos o motivo de um sofrimento que nos atinge? Seja ele qual for. Normalmente as pessoas não pensam no sofrimento como uma fonte educativa. As pessoas pensam no sofrimento como uma fonte de dor. Mas a fonte educativa é que nos faz chorar. Porque a gente quer acertar, faz as coisas com a melhor das intenções e vem alguém e passa aquela rasteira na gente. Aí a gente diz: meu Deus, eu estava com a melhor das intenções, eu estava fazendo tudo corretamente, eu não estava fazendo por mal e sou recebido desse jeito. Então nós nos sentimos machucados porque não nos entenderam os sofrimentos ou as intenções. Quando a pessoa chora pela dor, ela não melhora. A dor não faz ninguém melhorar. A dor só é o caminho para o chamamento, para uma situação maior. A dor não faz ninguém se transformar, não. A pessoa, quando sente a dor, ela diz: espera aí, por que eu estou sofrendo, hein? Por que está acontecendo comigo, hein? Qual é a razão disso? Aí ela começa a chorar por uma outra razão. É o chorar por não se ver compreendido, entendido, não se ver capacitado para dizer aos outros das suas intenções. Então, nesse momento, aqueles que estão tentando fazer alguma coisa e não conseguem fazer, que são acusados no momento inoportuno, que são assim, que sofrem numa hora que ninguém espera que haja sofrimento, para esses Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E quando nós queremos fazer com que as coisas andem corretamente, quando nós lutamos por uma vida correta, por uma vida honesta, por uma vida de trabalho coerente, por uma cidade melhor, por um país melhor, por um mundo melhor, e a gente vê que as coisas parecem que andam para trás, e a gente diz: meu Deus, quando será que isso aqui vai acabar? Então vem o momento que Jesus falou: bem-aventurado os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados. Até aí está havendo uma promessa. Até aí está havendo uma promessa. Serão saciados. Então quer dizer o quê? Um dia nós conseguiremos viver individual e coletivamente numa base de felicidade, de alegria, de equilíbrio, uma cidade de paz, uma cidade iluminada, um país correto, uma cidade, um país, uma comunidade, um local, até mesmo um edifício em que a gente mora, onde todos se entendam. Então, neste momento, nós teremos o quê? Saciada a fome de justiça que a gente tem, a fome de que tudo ande corretamente na vida. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça. Também, né? As pessoas que às vezes exemplificam a correção, são capazes de pôr ordem num lugar, são capazes de chamar a atenção de uma sociedade quando as coisas não estão andando corretamente e todo mundo acusa aquela pessoa, todo mundo grita com aquela pessoa, parece que aquela pessoa, até dizem assim: você parece que é o dono da verdade, você quer ser mais realista do que o rei. E a pessoa diz: meu Deus, será que eu estou falando para quem, hein? Será que eu estou vivendo no meio de pessoas sérias ou eu estou vivendo no meio de pessoas erradas e eu que sou o único certo aqui? Então, essas pessoas têm a fome de justiça, têm a fome de que tudo ande bem e que ninguém ande mal. Então, para eles, Jesus também dá uma promessa, porque para vocês que fizerem isso, vocês terão o reino dos céus. O que é o reino dos céus aqui? É o simbolismo de que nós conseguiremos um dia
viver numa sociedade, num ambiente em que tudo ande direito, tudo ande corretamente. Então, neste momento, nós vemos que Jesus, na figura de Deus, trouxe a primeira explicação para o homem da terra. Foi a promessa. Jesus fez isso. Nós, naquela época, não entendíamos perfeitamente o seu recado. Então, nós não podíamos entender senão pela promessa. Porque o homem da época em que Jesus falou para a sociedade da época, que éramos todos nós envolvidos naquela época, nós vivíamos pensando em dois planos. O plano ideal para nós, que era o reino dos céus, e o plano material, que era o plano em que se vivia. Então o homem vivia pensando assim: se eu tenho crença em Deus, eu vou ter tudo no reino dos céus. Então nós estávamos esperando uma promessa, quer dizer, a felicidade depois da vida material. Então por isso que Jesus só fez promessas. Jesus fez um trabalho diferente que o Espiritismo faz. Jesus fez promessa, o Espiritismo traz a certeza. Jesus apresentou a tese, o Espiritismo comprova a tese. Jesus chamou-nos a atenção, o Espiritismo diz o que nós somos. Aí então nós vamos pegar nesse momento, para o nosso raciocínio, a ideia de Leon Denis, quando ele fala na lei circular. Ele apresenta essa lei circular no livro O Grande Enigma. Ele diz que o homem evolui e ele dá voltas sobre o mesmo ponto que ele já passou várias vezes. Só que essa volta é em forma de círculo, evidentemente, que está dando uma volta, e ascensional. Então eu começo por uma volta bem baixa, com a dor em cima, pela dor, vou melhorando, já vou passando a dor pelo sofrimento, melhoro mais um pouco, já passo a dor pela sede da justiça, e amanhã depois vou passar por essa dor em forma educativa, e depois essa dor já será em forma evolutiva, e eu estarei sempre passando pelos mesmos problemas, mas vendo as coisas de modo diferente. E com a educação que nós vamos tendo, nós vamos vendo essa dor de uma forma muito melhor. Além de ser educativa, além de ser evolutiva, essa dor sempre nos leva para uma visão diferenciada. Lei circular é de Leon Denis, está no livro O Grande Enigma. Quem tem esse livro, leia, que está lá no finalzinho do livro, a lei circular. Muito bem. Então, já vimos que Jesus trouxe para o homem a promessa. Nós, naquela época, que já estávamos cansados de fazer sofrer, esperávamos a solução no reino dos céus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que sofrem perseguição por amor à justiça. Aí então começa a doutrina espírita a dizer para nós, nesta mensagem de hoje, o item 3, a justiça das aflições, em 10 itens, que não vai dar tempo de falar sobre os 10 itens, porque se eu falar 5 minutos sobre cada item, vai-se uma hora aqui, eu não vou ter tempo, só tenho meia hora, 20 minutos para falar, 25 minutos, então eu vou falar 2 minutos sobre cada item. Começa a mensagem assim: só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, primeira noção que o Espiritismo nos dá, não é promessa, já é afirmação. Só na vida futura, não tem mais promessa, é afirmação. Só na vida futura podem realizar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Vida futura onde? No próprio planeta que nós vamos viver. Aí tem gente que fica pensando que vida futura é lá no plano espiritual. É no plano espiritual, sim, mas também é na Terra. Que nós vamos melhorar tanto a nossa Terra que um dia nós vamos reencarnar numa cidade feliz, que nós trabalhamos tanto sobre essa cidade, voltamos tantas vezes na cidade, voltamos tantas vezes no país, tantas vezes no lugar em que vivemos, que nós vamos transformá-lo perfeitamente. Mas no momento nós teremos as dificuldades próprias, porque
não sou eu só que evoluo, sou eu e todos os outros milhões de pessoas que evoluem. Então as pessoas podem estar mais ou menos aprimoradas e, portanto, muitos de nós ainda não seremos capazes de fazer a nossa cidade, temos o interesse de trazer beleza à nossa cidade. Não temos interesse de trazer limpeza à nossa cidade. Não temos interesse em trazer felicidade. Não combatemos o egoísmo por igual. Todos nós não combatemos por igual o egoísmo. Então nós temos visões distorcidas. Por isso que nós não vamos ter no presente a felicidade, vamos ter no futuro. Mas é uma afirmativa, não é mais promessa, é afirmativa. Só na vida futura podem realizar essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Outro item, sem a certeza do futuro, as máximas, aquelas máximas que Jesus falou, seriam um contrassenso, seriam um engodo. Mas ainda, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Interessante, né? Por que eu tenho que sofrer para ser feliz, né? Tem gente que tem um grupo religioso que diz, né? Chega de ser infeliz, chega de sofrer. Uma outra forma de dizer isso, né? Ao invés de dizer chega de sofrer, eles deveriam dizer está na hora de ser feliz. Quando é que está na hora de ser feliz? Quando nós tivermos dentro de nós a visão de que tudo aquilo que eu passo tem uma causa justa e eu vou viver aquilo que eu passo com equilíbrio. Mas ainda, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que a pessoa que está do meu lado, a pessoa que mora no prédio que eu moro, a pessoa que vive na rua que eu vivo, a pessoa que vive no bairro que eu moro, que vive na cidade que eu vivo, também sejam felizes. Então é aquele momento. Se compreende a necessidade, a utilidade do sofrimento. Por que o sofrimento é útil para nós? Justamente porque o sofrimento já chegou no momento, para alguns, em que ele é o resultado da convivência com os maus. Interessante a convivência com os maus, né? Ninguém gosta de viver do lado do mal, né? Quem gosta de viver do lado do mal? É uma pessoa ignorante do nosso lado, ninguém quer viver do lado daquela pessoa. Tem uma pessoa má do nosso lado, ninguém gosta de viver do lado daquela pessoa. Mas se nós tivermos equilíbrio bastante, nós vamos ver o que aquela pessoa faz para não fazermos, nem remotamente, nem mesmo remotamente. Vamos até ter cuidado. Eu tenho uma amiga lá no centro que eu digo que o nome dela, o segundo nome dela é estressada. Fulana estressada. Minha filha, seja menos estressada, não é possível. Você já fala com a gente, parece que o mundo, que nós somos culpados, que o mundo ter sido criado, que as coisas estão erradas. Seja menos estressada, minha filha. Fale devagar. Não seja aflita, ela vai pegando a gente, com licença, velho, vai pegando a gente, vai empurrando. Calma, minha filha, espera um pouquinho, não precisa pegar ninguém não, as pessoas sabem andar, não tem nenhuma criança aqui, nem nenhum hemiplégico, não dá para a pessoa andar, não precisa você ajudar, não, deixa que a pessoa sabe, mas é o estresse dela. E um dia desse, uma companheira nossa disse assim para mim, tio, você sabe que eu deixei de ficar com má vontade com a fulana? Eu digo, que bom. Parabéns, mas me diga, conte o segredo, como é que você ficou com a má vontade dela? Tirou a má vontade sobre ela? Disse, uma razão muito simples, eu inverti a posição dela. Quando ela me pega, eu já sei que eu não posso fazer isso com ninguém. Já sei como é antipático uma pessoa fazer isso comigo. Quando ela chega gritando, eu digo, já sei que eu não posso gritar. Que quando uma pessoa chega assim, falando alto, como incomoda. Então ela está aprendendo. A outra companheira, é difícil fazer isso, né? Mas ela faz. E está vivendo. É a única que sorri para a estressada. Quando a estressada chega, a gente até eu digo, fala baixo, não fica gritando comigo não. Fala devagar, garota. Vamos devagar. E a única que é estressada, quando chega, sorri para ela. Como é que vai, minha filha? Não sei o quê. É isso, né? Então o que ela fez? Ela está aprendendo. O sofrimento para ela está sendo de uma utilidade.
Dizem, para haver mais mérito. Mas por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição. Porque uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Por que isso? Aí nós temos que ter a certeza da reencarnação. É o passado. Esse companheiro, eu disse ainda há pouco, que falou sobre a filha dele, o doutor Erma disse assim para mim, pois é, né? A gente sempre reclama da lei de Deus, né? Aí eu disse assim, quando o doutor Erma começa assim com essas conversas, assim, ele está querendo me dizer umas coisas sem me dizer diretamente, né? A gente sempre sofre, a gente reclama da lei de Deus e tal, doutor Erma, diz para mim logo o que aconteceu com a moça, para eu saber logo, que já estou aqui morto de curiosidade. Não é nada não, meu filho, mas você sabe, às vezes, né, a gente é revoltado, às vezes a gente, nossa revolta faz com que a gente se enforque. Eu digo, pronto, já sei porque que a moça está lá emperrada em cima da cama. Mas eu não estou dizendo que ela morreu enforcada, não. Mas às vezes a gente faz umas bobagens dessa, né? Já sei, ela se enforcou mesmo, então não tem jeito. Então, quando nós temos um sofrimento, nós temos que buscar a causa desse sofrimento. E normalmente essa causa é no passado. E o interessante é que o passado, ele pode ser recente e remoto. Uma vez aconteceu um fato comigo lá no centro, eu disse assim, nossa mãe do céu, essa aí, nem eu que sou otimista, estava esperando. Essa foi demais. Aí ele virou-se para mim e disse assim, pois é, né, meu filho? Mas às vezes a gente já viveu tantos séculos, né? Já ajudou tanto a destruir tantas coisas, né? Tá bom, doutora, pode dizer que o culpado foi eu mesmo, não tem problema não. Não, estou dizendo que foi você não. Mas você tem que lembrar que nós já vivemos há tantos séculos e os erros que nós temos que quitar não são somente recentes, não. Aí eu me lembro, neste momento, de André Luiz. André Luiz conta uma história de um livro, se não me falha a memória, é Ação e Reação. Eu não estou dando certeza que é esse livro, não. Mas conta a história de dois irmãos que morrem num desastre de aviação. E aqueles irmãos, ele vai, junto da equipe socorrista, recolher aqueles espíritos que tinham morrido no desastre. Então, o benfeitor que acompanhava André Luiz fala assim, pois é, esses dois companheiros são duas pessoas de boníssimo coração. Coração de bondade, trabalhadores, não sei o quê. E André Luiz fez a pergunta de todo iniciante. Se eles são de bondade, por que morreram despedaçados na queda de um avião em plena selva brasileira? Aí então ele, vamos ver lá a história deles. Então se tratava de dois irmãos que tinham vindo para o Brasil ao tempo das primeiras expedições portuguesas ao Brasil. Tinham vindo trabalhar no bem. Eram sacerdotes, eram frades, tinham vindo catequizar os índios e passaram desde 1500 até 1900 totalmente envolvidos no bem, totalmente fazendo bem. 400 anos de trabalho no bem, 400 anos de trabalho em favor do próximo. Chegou um momento que eles estranhavam que ninguém os chamava para ir para regiões mais altas. E eles reclamaram, né? Até guia reclama, né? Reclamaram lá com os guias, escuta aqui, queríamos saber por que nós não podemos ascender. E lá o encarregado da vida deles disse, olha, tem um débito aqui na vida de vocês de antes de vocês serem bons. Temos. Então, eles faziam parte de um navio pirata. E como parte do navio pirata, eles eram daqueles que ajudavam a turma a descer pela prancha para morrer afogado. E até ajudava a dar umas espetadas no camarada para fulano pular mais depressa. Quer dizer, então ele já estava há 400 anos no bem,
Então a gente fica dizendo, não é possível, depois de 400 anos do bem, ainda não ter apagado essa nódoa. Nem sempre apaga, não. Você deixou, pela ação deles no bem, eles deixaram de sofrer inúmeras dores, passaram por inúmeras dificuldades e venceram todas as dificuldades. Mas chega uma hora que você tem que fazer aquilo que se chama de reparação. Então nós vamos lembrar de Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Nós nos arrependemos, nós expiamos e nós reparamos. Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que expiar, depois eu tenho que reparar. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que sofrer para valorizar aquilo que eu tirei dos outros e tenho que me quitar diante dos outros ou diante da lei. Então, naquele momento, aqueles homens quitaram-se diante da lei. Então, a gente diz assim, por que uns sofrem mais do que os outros? Individualmente, nós iremos ver que temos débitos que nós não podemos avaliar. Então, às vezes, hoje nós estamos aqui em pleno trabalho no Maria Angélica, estamos em pleno trabalho no Leon Denis, e a gente diz, meu Deus, como é que pode sofrer um desastre, um assalto, um acidente grave qualquer? Vamos começar a ir para trás e vamos chegar a alguma conclusão. E, novamente, Jesus deu a promessa, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E a doutrina espírita deu a certeza, porque sofrem uns mais do que os outros. Ele diz assim, entretanto, desde que se admita a Deus, olha a resposta começando a ser dada, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Então a dor que nos chega, se eu creio em Deus, aí eu tenho que ter a certeza. Novamente, nós não estamos mais no campo das promessas, estamos no campo das certezas. Se eu tenho a certeza de que Deus existe, tudo que se passa comigo tem uma razão de ser. Por quê? Porque Deus é bom, é justo e não age por capricho. Vou fazer aquela nascendo debaixo de luzes, esta vai nascer debaixo de trevas. Isso seria parcialidade, seria capricho. Uma pode dizer, por que não troca? Por que a outra não fica nas trevas e eu não fico na luz? Não, minha filha, não fica. Não fica por causa da necessidade dos seus débitos. Você vai nascer em luz e em trevas por razões claras, específicas. Então, a primeira noção que nós devemos ter é da existência de Deus, porque Deus é soberanamente justo. Visto, então, que as vicissitudes da vida têm uma causa justa, e já que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isto é o que cada um deve bem se compenetrar. Aí os Espíritos novamente trazem uma outra informação para nós, que não é uma promessa, é uma certeza. Eu devo me compenetrar. Olha os ensinamentos da doutrina espírita. Eu devo me compenetrar, quer dizer, isso é um aprendizado pessoal. Eu devo adquirir essa certeza. Que é interessante a presença da gente na casa espírita, né? A gente chega aqui, conversa, faz assistência fraterna, um dos nossos companheiros nos assiste, nos conforta, nos consola, nos dá muita paz, mas chega um momento que nós temos que nos retirar. Para onde? Para nós mesmos. Porque nós temos que ir para a nossa casa, temos que ir para junto do nosso problema, temos que ir para junto da nossa dor, temos que ir para junto da nossa necessidade. Então acabou a fase do conforto, depois eu tenho que me compenetrar
das minhas dificuldades, das minhas dores. Então aqui diz aqui, eis o que cada um deve se compenetrar. De quê? De que Deus é justo. Aí nós dizemos assim, e sofrer então é bom? Não, sofrer não é bom. Ter dor é bom? Não, não é bom não. O negócio de dor ser boa não é bom não, dor não é boa não. Não tem nada de dor ser boa não, não tem nada de sofrimento ser bom não. Ninguém gosta de sofrer. E com este aprendizado nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o bem que estiver ao alcance das nossas mãos. Aí nós vamos inverter a posição. Se antes eu fazia o mal, eu hoje vou fazer todo o esforço possível para ser bom. E é isso que o espírita tem que fazer. Se nós queremos uma vida melhor, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Na casa em que a gente mora, no local de trabalho, ignorar o colega que nos acicata, que nos prejudica, manter todo o equilíbrio diante de certas atitudes provocatórias, ter aquela posição de equilíbrio interno, aquilo que se chama de fleugma, né? Aquela posição olímpica, tranquila, porque vai ser nesta hora que nós vamos dizer assim, se esta pessoa me persegue, é porque eu estou precisando fazer que nem a outra, né? Eu sou a única que sorri quando a fulana vem, porque é a única que eu converso, a única que presta atenção no jeito dela. Então a dor, ela nos chama a atenção para uma realidade, a da nossa própria transformação. Aí transformado, ou procurando esse processo de transformação, nós vamos começando a ver até assim uns certos comportamentos. Por exemplo, raciocinar sempre, Deus existe. Se o fulano está do meu lado, ele está porque Deus deixa. Não é aceitação, não. Não é aceitação. É aproveitar aquilo que a pessoa tem para nos ensinar. Porque é interessante que quando uma pessoa está do nosso lado, na condição de verdadeiro perseguidor, ele fica do nosso lado enquanto a gente não aprende a lição. O dia que a gente aprende a lição, ele sai fora. É interessante isso. O dia que a pessoa que está do nosso lado nos prejudicando e nós aprendemos a lição da humildade, da amor, a lição que tivermos que aprender, ou ele sai fora ou a gente sai fora. É uma coisa interessante, desaparece, porque aquela pessoa está ali, parece que atraído. A gente diz que é a lei de Deus, mas Leon Denis, quando ele estuda no livro O Problema do Ser Destinidor, ele estuda um capítulo que vocês todos, ao chegarem à casa de vocês, releiam esse capítulo, A Lei dos Destinos. Problema do Ser do Destinidor, releia esse capítulo, A Lei dos Destinos. Então ele diz assim, que a pessoa, quando faz o mal, quando ela tem um erro qualquer, ela como que irradia uma sensação, uma luz, uma vibração, uma energia que nos liga, ou que aquele que é igual a nós, pior ainda um pouco, que às vezes quer assumir a posição de nos educar, castigando, aquela luz que nós emitimos se liga com a da luz do mal do outro, e o outro então se sente à vontade para nos machucar. Ele se sente à vontade para nos ferir, porque em verdade nós irradiamos aquela força, nós irradiamos aquela luz, nós irradiamos aquela forma de energia que diz assim, você ainda tem esse mal no seu coração. Aí a gente toma um susto quando vê um negócio desse, né? Mas quem nos ensina é Leon Denis. Mas um susto? Não. Nós aprendemos e nós passamos a observar a nós mesmos. De repente eu começo a atrair só gente complicada para o meu lado. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Todo mundo que vive comigo é complicado, o que há? Todo mundo do meu lado é discutidor?
Está vendo alguma coisa errada comigo, não é com eles não, porque eles são discutidores, eles que fiquem para lá. Agora eu que vou ver o que é que eu estou irradiando para essas pessoas, aí eu vou ter cuidado na maneira de expor um ponto de vista, eu vou ter cuidado na maneira como eu falo, eu vou ter cuidado no momento da minha abordagem, eu vou aprender até a falar com os outros, me dirigir aos outros. Que às vezes a gente chega, ó fulano, aquilo o outro se irrita. Isso é irradiação que nós emitimos, um autoritarismo, um poder de mando. Isso dá autoritarismo. Hoje nós aprendemos em relações humanas que isso é autoritarismo. Mas Leon Denis, quando escreveu esse livro, no final do século passado, ele dizia assim, século retrasado, ele dizia assim, isto chama-se irradiação das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Então, quando eu chego a fulano, no fundo eu estou querendo dizer o que para mim ou para o outro. Eu sou um autoritário, você trate de me obedecer. No fundo é isso. Então, quando eu presto atenção a esse meu gesto, eu digo assim, espera aí, se falasse isso comigo eu ia gostar? Então eu volto a dizer, a dor nos ensina um comportamento. E o homem inteligente, o espírita, que espírita é inteligente. Espírita é inteligente. Por que ele é inteligente? Jesus tinha a promessa, espiritismo dá a realidade. Então o espírita ele age por inteligência, ele age pelo coração, mas ele age pela mente também. Ele age pelo sentimento, mas ele age pensando. Então o espírita é assim. Eu digo que o espírita é inteligente. Por quê? Porque ele está sendo convocado pela dor e está racionalizando como agir diante da dor. Então ele aprende. Ele aprende para cortar o quê? Para cortar essa vibração que ele emite, que Leon Denis nos falou no livro Problema de Ser, Destino e Dor, a Lei dos Destinos. Então a gente já sentiu que Deus é justo, já aprendemos como é que nós vamos nos comportar, e aí Kardec termina esse raciocínio dizendo assim, pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa, e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-lo, ele a revela inteiramente, a causa, a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Aí a gente diz assim, mas a voz dos Espíritos, eu não sou nem médico, como é que eu ouço a voz dos Espíritos? A gente ouve a voz dos Espíritos, sim. Olha os milhares de livros que saem, olhem as milhares de palestras que saem, olha as mensagens mediúnicas que toda hora nós temos acesso. Os Espíritos falam para nós. Então, quando nós dissermos assim, eu não sei porque eu sofro, nós vamos dizer assim, eu não sei porque que eu sofro, mas devo estar sofrendo por alguma causa justa. Eu tenho certeza em Deus, tenho certeza que Deus é justo. E vou pensar em Leon Denis. Será que eu estou irradiando, hein? Que força é essa que eu estou irradiando? De paz, de intranquilidade, de insegurança, de má vontade, de autoritarismo, de violência? Há pessoas que dizem assim, eu gostaria muito de fazer as coisas, mas não tenho força. E a gente olha para as pessoas e vê que elas não têm nenhuma força interna, não querem sair dos defeitos que elas possuem. Também essa força que Leon Denis fala, também se irradia nessa forma, quando nós não somos capazes de dizer assim, eu vou combater um vício em mim. Não vou acabar com o vício de repente, não. Mas eu vou saber que eu tenho esse vício. E sabendo que eu tenho esse vício, eu vou combatê-lo. Eu vou combater este mal que existe em mim. Eu não vou dizer da água de uma hora para outra, não vou fazer mais o mal, não. Mas eu vou combater. Eu vou ser coerente. Eu vou estar raciocinando. Meus irmãos, está na hora de acabar. São 10:07, antes que aquele povo me mande aquele papelzinho de 5 minutos aqui, eu vou encerrar a palestra, que já está na hora de encerrar. Então, vamos lembrar aqui de Kardec.
justiça das aflições. E vamos lembrar, outra vez, que se Jesus fez a promessa, o Espiritismo está trazendo a verdade. Jesus disse a promessa, e nós estamos vendo o quê? Estamos vendo a verdade. Por quê? Novamente eu vou dizer que espírito é inteligente. Por quê? Porque está na hora de podermos assimilar essa verdade, está na hora do nosso amadurecimento. Então, quando a gente é capaz de ouvir uma mensagem dessa, nós vamos dizer assim, não por orgulho, mas por satisfação. Puxa vida, eu já sou capaz de ouvir uma verdade e tomar atenção naquilo que eu digo. Tem gente que não gosta de ouvir verdade. Ninguém gosta, né? Tem gente não. Ninguém gosta de ouvir verdade, né? Mas a gente gosta de ouvir a verdade, sim. A gente não gosta de ouvir a verdade dita de um modo intempestivo. Mas quando a verdade chega assim, mansamente para a gente, que a gente olha e diz, puxa vida, tá certo, né? A gente até gosta disso, porque a gente não quer ser agredido, né? Então os espíritos, eles fazem assim, eles não nos agridem, eles vão mostrando, aí dá um livro, dá uma mensagem, dá uma palestra, mostra um vídeo, apresenta um quadro, apresenta uma pessoa, nos faz fazer uma assistência fraterna com alguém. Os espíritos vão fazendo as coisas, chegando para nós de modo bem lentamente. Aí quando nós dizemos assim, meu Deus, por que eu sofro, hein? Nós vamos dizer assim, meu Deus, eu sofro porque eu tenho um passado errado, mas eu não estou sabendo agir no presente. Aí no momento que eu começo a prestar atenção no como agir no presente, nós começamos a trilhar o caminho do bem. Aí nós começamos a acertar. Aí a dor já não atinge mais a gente. Aí a gente já considera aquilo, já fica meio tranquilo, a gente já apanha com tranquilidade, já fica, eu já digo que fica meio oba-oba, tá sofrendo mesmo, deixa para lá, já fica meio oba-oba, a gente já não liga para mais nada, tudo bom, tá sofrendo mesmo, tem mais é que passar isso, deixa para lá, porque daqui a pouco isso acaba, sei lá quando é que vai acabar. Eu tenho um amigo que, ele é uma pessoa que sofre muito, não vou falar nesse amigo não, vou falar em outro amigo, no Palhano, vocês já conhecem aqui, né? O Palhano, ele era uma alma muito boa e ele tinha várias formas de doença, ele tinha câncer, ele teve problema no coração, então eu ligava para ele, de vez em quando eu ligava para ele, Palhano, como é que tá? Tá bem, acabei de sair de uma operação, tiraram um pedaço de não sei o que, parecia que ele tinha dito que tinha ido no Dr. Scholl cortar a unha do pé, né? Então, tiraram um pedaço do fígado, não sei o que, agora eu tive um infarto, mas tá tudo bem, eu não tem nada não, falar do nosso livro, Palhano, não é possível, não, tá tudo bem, não se preocupe não. Outro dia eu ligava para ele, não, por causa disso, daquilo outro, teve um problema também, o câncer se espalhou um pedacinho para lá, mas não tem nada não, já estou tomando remédio, já estou fazendo quimioterapia. Aí conversava assim, eu dizia para ele, a dor para você já virou oba-oba, já não tem mais dor, você não tem mais dor, já virou oba-oba, porque ele compreendia a razão da dor. Isso só é possível quando nós temos a doutrina espírita no nosso coração. Que Deus nos abençoe, nos traga a paz. E os que sofrem, os que choram, os que já passaram por lutas, vamos fazer isso. Vamos lembrar de Jesus com a promessa. E vamos lembrar que somos espíritos imortais e que hoje já temos mais do que a promessa. Temos a certeza de que não estamos sofrendo à toa. Estamos sofrendo por uma causa justa. E vamos lembrar que sofrer não é bom, não. Esse negócio de dizer que ter dor é bom, não tem nada de bom. É a realidade da gente, então vamos vencê-la. Vamos criar uma atmosfera otimista em nós, uma atmosfera de vencer a dor, para que a gente não fique também se achando o patinho feio da criação, né? A gente se acha assim, uma pessoa que sofre, temos que vencer, né? Temos que lutar, temos que caminhar. Que Deus nos abençoe a todos com a sua paz. Então, depois do estudo, que foi tão bom para todos nós, né? Aprendemos bastante, vamos refletir, passando agora para o momento do passe, onde nós vamos continuar a receber
dessa equipe de Maria Angélica, esses amigos que aqui estão, vão doando, através dos médios, o que for necessário para a gente. E assim, Senhor, fica com... Então vamos agradecer tanta ajuda nesse envolvimento suave que tanto a gente precisa, esses momentos de reflexão. Senhor, que tudo que nós ouvimos, Senhor, nós possamos assimilar realmente, nossos espíritos possam vivenciar os ensinamentos da noite, estudar mais, Senhor, e ter uma fé realmente sólida, tão necessária à nossa caminhada. E assim, Senhor, tão felizes pela oportunidade do esclarecimento, nós agradecemos. E o nosso agradecimento, Senhor, seja esse esforço de melhorarmos tudo que a gente puder e aceitar também aquelas coisas que a gente não pode modificar. Nesse momento, Senhor, nós pensamos em todos esses que trazem os nomes, pedindo oração, ajuda, e colocam nas caixinhas de prece, onde eles se encontrarem, Senhor. Os desencarnados, os encarnados, todos sejam beneficiados com essa ajuda tão grande que Maria Angélica traz para todos nós. Pedimos também, Senhor, por esses que a gente nesse momento está pensando. E também, Senhor, ainda pedindo muita força para continuarmos. A nossa água, Senhor, possa ser fluidificada. E o retorno ao lar seja diferente, de alegria, esperança, paz e vontade de cada vez fazer melhor. Pedimos permissão para, em nome de Deus, encerrarmos nosso trabalho desse horário. Graças a Deus. Nós vamos ter evangelização sábado.